Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclo trigonométrico e arcos na circunferência. Esses assuntos são muito importantes, pois além de suas aplicações matemáticas, o seu estudo é fundamental no entendimento das funções trigonométricas. Iremos considerar circunferências unitárias, que são aquelas circunferências que possuem raio igual a 1, e também podemos chamá-las de circunferências trigonométricas. Queremos representar arcos na circunferência trigonométrica e a origem de todos estes arcos será sempre o ponto que está mais à direita da circunferência trigonométrica. Agora, os arcos serão arcos orientados e, por convenção, os arcos no sentido anti-horário são os arcos com sinal positivo e os arcos no sentido horário são os arcos com sinal negativo. Por exemplo, aqui nós temos o arco AP com origem em A, extremidade em P, percorrendo o sentido anti-horário da circunferência. Se o arco AP subscreve um ângulo central de 30 graus, eu posso escrever que a medida do arco AP é igual a 30 graus positivo. Agora nós temos um arco AQ, que percorre o sentido horário da circunferência, e também subscreve na circunferência um ângulo central de 30 graus. Então, eu posso escrever que o arco AQ tem por medida menos 30 graus. Como a origem de todos os arcos que queremos representar é sempre o ponto que está mais à direita da circunferência, nós podemos entender que cada ponto na circunferência é a extremidade de um arco trigonométrico. Por exemplo, escrevendo aqui neste ponto 30 graus, eu estou querendo dizer que este ponto é a extremidade de um arco que tem a origem no ponto mais à direita da circunferência e a extremidade nesse ponto, percorrendo um arco de 30 graus no sentido anti-horário. Se nesse outro ponto eu escrever menos 30 graus, eu quero dizer que este ponto é a extremidade de um arco trigonométrico, porém, da origem à extremidade, eu estou percorrendo o sentido horário. Como o ponto mais à direita da circunferência é a origem, eu posso localizar de maneira muito fácil vários arcos na circunferência. Então, aqui é um arco de 0 grau, estou trabalhando em graus, percorrendo o sentido anti-horário, meia volta, eu tenho um arco de 180 graus, uma volta completa, eu tenho um arco de 360 graus. Um arco de metade de meia volta é um arco de 90 graus, um arco de 3/4 de volta é um arco de 270 graus. Além disso, se eu tenho um arco de medida alfa no primeiro quadrante, eu posso localizar os seus arcos correspondentes nos demais quadrantes. Veja, no segundo quadrante, esse arco que eu estou destacando também tem medida alfa. Então, o correspondente ao arco de medida alfa no segundo quadrante é 180 graus menos alfa. Já no terceiro quadrante, esse arco que eu estou destacando também tem medida alfa, e o arco correspondente ao arco alfa no terceiro quadrante é 180 mais alfa. Já no quarto quadrante, o arco correspondente ao arco alfa é 360 menos alfa. Aqui temos alguns exemplos de arcos correspondentes dos quadrantes. Veja, um arco de 10 graus, 15, 20. Por exemplo, um arco de 30 graus no segundo quadrante, 180 menos 30, 150 graus. No terceiro quadrante, 180 mais 30, 210 graus. No quarto quadrante, 360 menos 30, 330 graus. Mais alguns exemplos. 45, 50, 55 e assim por diante. Na circunferência trigonométrica, é preciso notar que um ponto P ele é a extremidade de infinitos arcos trigonométricos. Veja, eu tenho um arco AP e o ponto P é a extremidade de um arco de 60 graus. Porém, veja que, além de um arco de 60 graus, o ponto P também é a extremidade
de um arco de 420 graus, pois, estando no ponto P, eu andei uma volta no sentido anti-horário. Andando mais uma volta no sentido anti-horário, eu vejo que o ponto P ele é a extremidade de um arco de 780 graus. Percorrendo o sentido horário, veja que 60 graus. Uma volta no sentido horário, eu vejo que o ponto P também é a extremidade de um arco de menos 300 graus. Mais uma volta no sentido anti-horário, o ponto P é a extremidade de um arco de menos 660 graus, e assim por diante. Então, eu posso escrever que o ponto P ele é a extremidade de um arco AP de medida 60 graus. Porém, o arco AP também é um arco de 420 graus, e eu posso escrever 60 graus mais uma volta no sentido anti-horário. Ou o arco AP mede 780 graus, que seria 60 graus mais duas voltas completas no sentido anti-horário. Agora, percorrendo o sentido horário, eu posso escrever que o arco AP mede menos 300 graus, que é igual a 60 graus e uma volta completa no sentido horário. Então, eu vou colocar menos 1 vezes 360 graus. O arco AP também tem por medida menos 660 graus, que seria 60 graus, com duas voltas completas no sentido horário. Então, vou colocar menos duas vezes 360 graus e assim por diante. Resumindo, todos os arcos que têm a medida de 60 graus mais uma quantidade inteira de voltas no sentido anti-horário ou no sentido horário, também têm por extremidade o ponto P. Todos estes infinitos arcos são chamados de arcos côngruos ou arcos congruentes. Eu quero uma expressão matemática para representar todos estes arcos côngruos. Eu posso fazer isso de maneira muito fácil. A partir deste ângulo de 60 graus, que eu vou chamar ele de α0, que é a nossa primeira determinação positiva do arco, eu posso escrever a seguinte expressão para representar estes infinitos arcos. A primeira determinação positiva, no caso, 60 graus, mais n vezes 360 graus. Este n ele é o número inteiro, que multiplicado por 360 graus determina as voltas completas. Se o n for positivo, voltas no sentido anti-horário. Se o n for negativo, voltas no sentido horário. Em radianos, eu posso escrever 60 graus, que é o nosso π por 3, mais n vezes 360 graus, que corresponde a 2π, com n pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Mais um exemplo, nós temos aqui um arco de 240 graus. Então, nós temos 240 graus, alguns arcos côngruos ao arco de 240 graus, percorrendo uma volta no sentido anti-horário, o arco de 600 graus, mais uma volta no sentido anti-horário, um arco de 960 graus. Agora, a partir de 240 graus, percorrendo o sentido horário. Então, eu tenho o arco de menos 120 graus, mais uma volta no sentido horário, um arco de menos 480 graus, e assim por diante. Resumindo, temos aqui alguns arcos côngruos ao arco de 240 graus. Esse 240 graus é a nossa primeira determinação positiva, então eu vou chamar de α0. Perceba que esses números destacados em vermelho são números de voltas completas, no sentido anti-horário e no sentido horário. São números que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, para
escrever estes infinitos arcos côngruos usando apenas uma expressão, eu posso escrever 240 graus mais n vezes 360 graus, com n pertencente a z. Ou em radianos, 4π por 3 mais n vezes 2π, com n pertencendo a z. Aqui nós temos dois arcos que, apesar de não serem arcos côngruos, eu consigo expressá-los usando uma única expressão matemática. Todos os arcos côngruos ao arco de 30 graus, eu posso escrever 30 graus mais n vezes 360 graus, com n sendo um número inteiro. Todos os arcos côngruos ao arco de 210 graus, eu posso escrever da seguinte forma: 210 graus mais n vezes 360 graus, com n sendo um número inteiro. Agora perceba que, a partir do arco de 30 graus, para obter o arco de 210 graus, eu preciso percorrer meia volta no sentido anti-horário ou no sentido horário. E estando no 210 graus é a mesma coisa. Percorro meia volta no sentido anti-horário ou no sentido horário. Desta forma, eu consigo escrever esse conjunto de arcos usando uma única expressão matemática. A partir do primeiro arco, então vamos lá, 30 graus, eu preciso percorrer meia volta, no caso, 180 graus. O número inteiro de meia voltas, então multiplico por n, com n sendo o número inteiro. Então, essa expressão representa estes dois conjuntos de arcos côngruos. Em radianos, π por 6 mais n vezes π, com n sendo o número inteiro. No próximo vídeo, resolveremos alguns exercícios envolvendo ciclo trigonométrico e arcos na circunferência. Espero ter ajudado e até uma próxima.